tarde, começando o nosso programa dessa semana. Então, eu queria fazer uma pequena resenha de algumas notícias boas e outras menos boas, referentes aqui à nossa cidade, para a gente ficar inteirado de mais ou menos tudo que está acontecendo e que eu posso me lembrar na hora, né? Então, a partir do dia 1º/8, a tarifa dos ônibus fica mais barata em 20 centavos. Isso é uma boa e é raríssimo de acontecer, né? O preço era de R$ 4,40, não, ainda é, até o dia 1º de agosto, e vai passar a 4,20, quer dizer, 20 centavos mais barata. E também as frotas, as linhas de ônibus, principalmente as linhas troncais, vão ser aumentadas outra vez em 100%, porque tinham sido diminuídas por causa da pandemia, e vão ser aumentadas nos horários de pico, vão voltar aos horários anteriores, o que é muito bom, essa frota de 100% de aumento, porque isso foi fruto de uma pressão do governo municipal, né, que conseguiu fazer cumprir uma decisão judicial que já era do ano passado. Foi constatado mais de 1.000 gatos de energia na cidade. Olha que absurdo! E ela ocupa, Petrópolis, enquanto cidade, a 14ª posição em furtos de energia, segundo a Enel. Até junho passado, foram 2.776 irregularidades constatadas, principalmente nos bairros do Quitandinha, Alto da Serra e Itaipava. Hoje em dia, existem inspeções constantes da Enel com a Polícia Civil e a Polícia Militar para tentar coibir esses fraudes, que são um alto risco à segurança, prejudicam, além disso, o bom funcionamento, a qualidade do funcionamento da energia, e, além do mais, representam um ônus geral para a comunidade, porque o gasto de energia consumido pela cidade, quer dizer, é regateado no pagamento de todos aqueles usuários da energia pela Enel. Então, isso é um gasto de energia que a gente, muitas vezes, paga sem ter consumido no total da energia geral que é consumida pela cidade. Outra boa notícia é que os restaurantes já apresentam um movimento de 30% maior depois desse primeiro e desse quase um ano, né, de fechamento total, né, através dos festivais gastronômicos que aconteceram na cidade e estão acontecendo ainda por causa do frio. E isso impulsiona muito o turismo, né? São aqueles festivais de fondue, uns até o dia 30 agora de julho, caldos, racletes, cremes, que os restaurantes estão incentivando e estimulando e que são um incentivo também muito da Secretaria de Turismo, porque o Ministério do Turismo divulgou num guia de viagens para a família que Petrópolis está entre os 22 destinos sanitariamente mais seguros do país durante essa pandemia e depois desse fechamento total. Petrópolis tem a vantagem de estar a mais ou menos 1 hora e pouco de Juiz de Fora e 50 e poucos minutos do Rio de Janeiro, o que ainda causa para Petrópolis uma vantagem na sua estruturação enquanto cidade, porque perto desses dois grandes centros, né? Estimula demais o turismo por isso, né? E a Organização Mundial de Turismo diz que a gastronomia é o terceiro fator que mais impulsiona o turismo no mundo, atrás da cultura e da natureza só, né?
muito na frente do turismo de compras, de bem-estar, de esporte e de religião. Na terça-feira, dia 20, a Defesa Civil começou a ronda preservativa nos índices para evitar os maiores índices de queimadas na cidade, porque nessa época de inverno, onde a seca é maior, a estiagem faz com que muitos lugares tenham grandes queimadas. Então, o Corpo de Bombeiros já está fazendo essa ronda, junto com a Defesa Civil, para evitar que aconteçam essas queimadas muito perigosas e muito danosas à cidade. No dia 20 também a gente teve o Dia do Amigo, que os amigos todos já se cumprimentaram, já parabenizaram e deram, nem que fosse mesmo pela internet, os seus abraços através de gifts e links e etc., para todos os amigos. E agora, no dia 25, domingo, esse próximo domingo, nós vamos festejar o Dia de Teresa de Benguela. Teresa de Benguela foi uma líder negra do Quilombo do Piolho. Ela foi casada com José do Piolho, que era o chefe desse quilombo lá em Mato Grosso. E quando ele morreu, ela assumiu o quilombo, foi intitulada Rainha Teresa e teve vários embates com a coroa de Portugal, com os governadores da capitania, porque ela defendia os negros e o quilombo de uma maneira avassaladora. Até que, em 1770, ela foi Rainha Teresa no século XVIII. Em 1770, o Quilombo do Piolho, infelizmente, foi destruído por um ato do então governador da capitania. Em 2014, uma lei federal foi aprovada por nossa intervenção. Eu tenho muito orgulho de dizer isso. Eu era ainda presidente do Conselho do Estado da Mulher, o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, e uma lei nacional criou, então, oficializou, então, o Dia Nacional de Teresa de Benguela e da Mulher Negra, não para se fazer festa nem grandes comemorações, mas para se chamar a atenção de tudo aquilo que a Teresa representou naquela época em favor da sua raça e do seu povo, e que nós, enquanto cidadãos brasileiros, precisamos cada vez mais assumir como uma luta nossa, de resgate da cidadania, da mulher e do homem negro, do povo negro, para a gente tentar apagar essa pecha e essa chama horrorosa que ainda existe no Brasil em relação à discriminação do preto e à escravidão durante tantos anos. Vamos passar nossas entrevistas agora. Falando com vocês agora, eu tenho um grande prazer de trazer Fernando Castro e Suzana Guigino para nós batermos um papo sobre os 70 anos de fundação e de existência das equipes de Nossa Senhora. As equipes de Nossa Senhora são um movimento, e eu quero que o Fernando fale para vocês, porque ele sabe isso melhor do que ninguém falar e explicar, que foi, assim, vamos dizer, uma tábua de salvação e uma possibilidade de ajudar vários casais quando os casamentos não estavam indo tão bem, estavam em crise, ou até quando precisavam de uma renovação que sempre acontece numa vida depois de muitos anos. Suzana foi minha companheira de equipe, o Fernando também, e eu quero, então, que eles contem para vocês um pouquinho essa nossa trajetória nesse movimento que fez tão bem a tantos casais e continua fazendo. Fernando,
Um prazer ter você aqui, um prazer ter Suzana. Suzana já veio algumas vezes, você há muito tempo que não vem no programa, e assim online é a primeira vez. Isso. Quando você me falou que gostaria de conversar sobre os 70 anos, Isso. aconteceu o seguinte, foi lançado recentemente um livro que conta a história dos 70 anos aqui no Brasil, com Nancy Moncal, quando chegaram aqui, né? E depois todos os desdobramentos. Então, é muito assunto para que a gente aborde num tempo tão curto assim, né? Toda a história dos 70 anos. E nossa equipe já caminhou 55 anos nessa história. Então, nós entramos bem jovens ainda, no começo da nossa vida, né? De casados. Era um grupinho que se encontrou porque buscava apoio para viver a sua vida matrimonial, né? Não estavam em crise nem coisa nenhuma, nós estávamos no início de um projeto e sentimos, eu e Jacira, nós tínhamos vindo do Rio para cá, estávamos sozinhos aqui em Petrópolis, não conhecíamos ninguém, tínhamos um projeto de vida, mas não estávamos conseguindo realizar. Então, procuramos apoio, a gente sentiu que sozinhos era muito difícil. E aí, estava começando o movimento em Petrópolis, e nós fomos convidados para a equipe 2, e começamos a fazer parte dessa equipe. Então, isso foi bem no início. A gente não tinha muita ideia do que seria, nem longe daquilo. A gente era muito... Tem nesse livro, tem um capítulo em que ele fala do movimento em Petrópolis. E tem uma foto que eles vieram aqui em casa procurar dados, né? Encontraram tudo com você, né? Eu mandei essa foto, foi um encontro lá no Madre Regina. E todo mundo novinho, e ainda bagunceiro, todo mundo fazendo assim, ó, botando 2 chifres na cabeça do outro, não sei o quê, para dizer que era da equipe 2, para você ter uma ideia do nível de seriedade que nossa equipe tinha no início, né? E uma coisa interessante é que eu pensei em falar aqui hoje, é que as equipes, os casais são convidados a escolher uma invocação, o nome de Nossa Senhora vai ser o nome da equipe. E como estavam todas grávidas, normalmente, a primeira ideia que veio, Nossa Senhora do Parto, vamos fazer Nossa Senhora do Parto. Mas alguém falou, mas depois a gente fica velho aqui, Nossa Senhora do Parto, então vamos botar Nossa Senhora da Esperança, porque a gente está sempre esperando mesmo, né? E você vê, eu identifico isso como um dos caminhos de Deus, como é que Deus tem um caminho para conduzir as coisas. Porque a gente que naquela brincadeira escolheu a Nossa Senhora da Esperança, isso depois marcou profundamente a nossa caminhada. Quer dizer, e hoje a gente tem consciência, né, de que grande parte da nossa alegria, da nossa integridade, desse grupo que permaneceu unido há tanto tempo, foi em função disso, da compreensão do que é a esperança cristã. Que é a certeza de que um Cristo vivo nos acompanha e que vai ter um final feliz essa história. Então, mesmo nas dificuldades, a gente atravessava isso com galhardia, vamos dizer, porque a gente tinha certeza de que ele estava conosco. Não sei se a Suzana quer acrescentar alguma coisa. Não, exatamente. Eu acho que assim, a gente tinha certeza, não, acho que até hoje a gente tem a certeza, não é? A gente tem a certeza, quer dizer, o Cristo está presente ao nosso lado e, além disso, quer dizer, ele deixou o Espírito Santo para nos acompanhar. Então, realmente, nós nos sentimos muito abençoados, muito protegidos e temos exatamente a confiança, que eu acho que assim, a esperança não é uma esperança, né? Eu espero que a Covid vai acabar, eu espero que vai fazer um bom final de semana. Não, assim, é de uma outra natureza, né? Então, assim, é aquela certeza... não é um otimismo ingênuo. Não, absolutamente, absolutamente, a esperança exatamente. Cristã, ela não está ligada ao verbo esperar, ela está ligada ao verbo esperançar. É interessante isso aí. Paulo Freire foi quem levantou essa questão, porque esperar é uma coisa, agora esperançar é outra. O esperançar promove um movimento, você vai ao encontro daquilo que você acredita que cabe a você fazer. E no movimento das equipes é uma coisa, é muito organizado. Monsenhor Paulo foi durante quase 40 anos nosso assistente espiritual, trazido pela Ana Maria na época. Lembra? Você que convidou o Monsenhor,
que ele veio para a nossa equipe trazido por sua mão. E acabou ficando com a gente esse tempo todo, né? E ele sempre dizia que o movimento era muito organizado, ele admirava muito a estrutura que o movimento tinha. E eu trouxe aqui para mostrar para vocês uma outra figurinha. É o Estatuto das Equipes. Isso aqui também é uma coisa histórica. O movimento começou com esse documentozinho aqui, de 16 páginas. Isso é que governou o Moncal a construir o movimento das equipes no Brasil. Era isso aqui. Hoje, se você entrar no site das equipes, lá botar equipe Nossa Senhora, é incrível o que tem hoje de registro, tudo. Lá no movimento tem todas as cartas mensais, todos os documentos, tem retiro, tem tudo isso. Mas, na época, isso aqui é que deu a partida do movimento e sustentou o desenvolvimento do movimento aqui. Aqui está a essência. Fernando, eu acho que seria interessante falar da origem do Padre Cafarel, como surgiu o movimento. Quer dizer, no Brasil o movimento tem 70 anos, né? Acabou de completar 70 anos, mas esse movimento iniciou-se na Europa, iniciou-se na França. Em 38, eu acho que seria interessante falar. Em 38, eram casais que tinham participado do movimento de jovens. Então, se casarem, queriam continuar e foram procurar um padre Cafarel, que era o orientador deles, perguntaram: o que tem para a gente agora como casado, né? E constataram que não tinha nada. Então o padre Cafarel falou: bom, vamos construir então juntos alguma coisa para os casais. E começou então a busca de como dar sentido a uma vida cristã do matrimônio. Aí veio logo depois a guerra, então o movimento sofreu um pouco, mas depois que passou a guerra, a Segunda Guerra Mundial, o movimento expandiu e acabou tomando conta do mundo inteiro, né, vamos dizer. Mas era assim, casais como nós, que estavam querendo viver um matrimônio cristão, mas não tínhamos um apoio, não tínhamos como, né? Sozinhos é difícil. Mesmo na família, a gente não encontrava muito apoio. Pessoas que tivessem os mesmos ideais. Então, esses grupos se reuniam e foram construindo, passo a passo, criando os instrumentos para que isso acontecesse. Isso chama no movimento os pontos concretos de esforço. Então, eles foram elencando coisas que a gente devia fazer para que pudesse desenvolver a vida espiritual. Isso evolui com o tempo, por isso é que chama movimento das equipes. Ele não é uma coisa estática, ela está sempre se transformando e se adaptando à realidade. Então, hoje, a gente tem aqui 6 pontos concretos, né? São 6 práticas que a gente adota e que fortalecem e que garantem a vida da equipe, dos casais. Alguns são ligados à oração, quer dizer, oração pessoal. A gente assume um compromisso de diariamente procurar fazer a escuta da palavra, ler um texto do Evangelho, meditar, acompanhar as leituras do tempo litúrgico. Então, oração pessoal é uma coisa. E oração conjugal, que é outra coisa. É o casal junto também, rezando junto, né? Uma vez por ano estava em um retiro. O retiro era uma vez por ano, então todos os casais das equipes se reuniam em retiros próprios, preparados, para que a gente não revisse a nossa caminhada. Mensalmente, a gente tinha um encontro, que era a reunião de equipe, uma vez por mês, pelo menos, na casa de um dos casais, o grupo todo se reunia, e tinha também todo um ritual. Você tinha uma refeição partilhada, né? O sentido era a última ceia, a gente lembrava a última ceia, Cristo com os apóstolos, em volta da mesa, todo mundo sentado ali, fazer aquela refeição. Depois havia um momento de oração também. Depois a gente comentava, partilhava a nossa evolução, as dificuldades em crescer, as dificuldades encontradas naquele ano. E tinha um tema de estudo. O movimento sempre baseou muito a formação dos casais a partir de temas de estudo. A cada ano é proposto um tema de estudo e o movimento, todos os casais vão... em todo o país, né? Em todo mundo segue aquela orientação, né? Então, é uma unidade muito forte. Agora, a gente tem vários casais, né? No caso, nós 3 aqui, já somos viúvos, né? Todos nós 3. Existe, inclusive, equipes de viúvas, não existe? Eu queria que você falasse isso rapidinho, porque o nosso tempo não vai durar tanto, e depois, se que você desse assim, uma
testemunha do movimento atual. Como é que ele, dentro dessa pandemia, ele foi, vamos dizer assim, utilizado para ajudar várias pessoas que estavam em crise consigo mesmo, às vezes no casal, entendeu? Pela essa convivência tão maciça que esse isolamento social propiciou, sei lá, uma coisa mais atual das equipes, porque 70 anos, a nossa, por exemplo, 50 e tantos anos, chegou até aqui, né? Quer dizer, é uma vida de caminhada e de uma vida evolução, partilhada. não é? Partilhada. E a gente foi evoluindo mesmo, foi modificando, foi se adaptando, mas a noção da equipe sempre permaneceu entre nós. Não é isso? Eu queria que vocês falassem sobre isso um pouquinho. O movimento não tem equipes de viúvas, tem um movimento de pessoas sozinhas, vamos dizer assim. Chama a dona Nancy, já viúva, né? Um dia uma filha dela também ficou viúva e pediu a ela que fizesse alguma coisa para os viúvos. Então ela criou um outro tipo de movimento que não é, então não é coordenado não é coordenado por equipistas. A Rosa do Rubens, que foi durante muito tempo aqui a que coordenou, hoje é o Wilson e a Celina, que são equipes também, mas de pessoas sozinhas, homens, mulheres, né? Tem religiosos também. Existe em Petrópolis vários grupos desses. Uma coisa que eu queria dizer é que um dos pontos também concretos que a gente acabou não falando era o tal dever de sentar-se, que eu acho que era importantíssimo, né? Que era a questão do diálogo. Então, além das partes de oração e do estudo, era incentivado o diálogo do casal. Então, uma vez, o casal devia dialogar e, pelo menos, uma vez por mês, fazer um encontro especial também para repassar a sua vida, né, como estava indo. Porque, às vezes, no dia a dia, você não consegue tratar de um assunto bem. Então, espera um momento especial e, naquele momento, então, a gente procurava fazer o ajuste da conduta, né, da vida. Que eu acho que justamente é um pouco diferente, porque os casais não equipistas, casais de um modo geral, hoje em dia o termo DR é muito, você escuta muito falar nas conversas, na televisão, discussão. Então, DR, discutir a relação. O dever de sentar-se, quer dizer, era uma DR, era uma DR, mas era uma DR com todo o embasamento. Então, normalmente, quer dizer, a gente começava a CDR, quer dizer, com um momento de reflexão, com um momento de oração, e aí sim, quer dizer, a disposição interna, a disposição interior era completamente... eu vou até dizer que, no princípio, tinha mesmo dedo assim, porque você, né? Porque realmente, como o Fernando falou, éramos todos jovens, inexperientes, construindo as nossas vidas. Com as nossas dificuldades. Mas, com o tempo, então, a gente foi, assim, polindo essas arestas, porque, assim, às vezes discutir uma relação, mas com o dedo em riste, você não está construindo, você está até destruindo mais, né? Então, essa é a grande diferença, né? Então, e para nós também, eu notei o seguinte, na época da educação dos filhos, né, nós conversávamos muito sobre isso aí. E uma vez a Beatriz, que era a nossa filha mais velha, que era muito espivitada, né? Um dia ela chegou para ele e falou assim, eu acho engraçado, parece até que vocês combinam, que ela vinha para a Jacira pedir uma coisa, a Jacira dava um parecer, ela vinha para mim, eu falava a mesma coisa. Quer dizer, parece até que vocês combinaram. Combinamos sim, exatamente. Afinidade, né? E a gente discutia as questões importantes, como conduzir tudo na nossa vida. A educação dos filhos. Eu não posso nem imaginar como seria a vida se eu não pertencesse ao movimento. Primeiro porque eu tinha 6 meses de casada, né? Então a nossa vida conjugal, com todas as dificuldades, porque também não é assim uma garantia de falta, quer dizer, de paz absoluta, de mar de rosa. Não, absolutamente. Mas assim, nos ajudou, ou me ajudou, a encarar as dificuldades do dia a dia de uma maneira diferente, sempre como assim, a gente tem um foco lá embaixo, lá adiante, né? Então, esse é sempre a coisa que nos direcionou, né?
Para a gente terminar, eu queria que você falasse um pouquinho do som, porque o som é um movimento que, vamos dizer assim, é uma forma de atuação prática dentro de uma necessidade coletiva, né? Que os casais são engajados a são mobilizados a entenderem que precisam pensar no outro, fora do casal também, fora daquele ambiente da equipe. Isso é um negócio muito bom. Cada equipe cuidava de uma família, às vezes algum que tinha trabalhado, uma babá antiga, né? A equipe se envolvia com aquele caso. No encontro das equipes, cada um relatou o seu caso e disse, por que a gente não faz uma coisa mais organizada, de maior amplidão? Então, surgiu a ideia de se criar um trabalho social de apoio a famílias em dificuldade. A ideia era essa. E nada mais, nada menos, o doutor Machado e Eliette foram os primeiros a cuidar do som, para você ter uma ideia do nível do negócio, como é que era, né? Mas o negócio cresceu muito. Nós chegamos numa época a ter 300 famílias que a gente assistia. Tinha, além da parte de medicamentos, de alimentos, a gente tinha também formação profissional, tinha uma assistência jurídica, tudo isso o movimento. A igreja não tinha ainda toda essa... A igreja fazia esse papel, não tinha SUS, não tinha nada disso, né? Então, a igreja tinha esse papel e as equipes fizeram isso durante muito tempo. Contribuição das equipes, cada equipe fazia um movimento, gerava algum recurso, e nós, então... Renda. E hoje, nós temos ainda um grupo de famílias menor, mas são pessoas que já não têm condição de ser promovidas, que são senhoras, idosas, né, sem escolaridade, e cheias de netos. Então, a gente apoia aquelas famílias procurando que as crianças não repitam o ciclo. Então, nós estamos voltados para a promoção dessas crianças, que elas possam ter uma formação na parte do escolar delas, para que elas não repitam o ciclo, vamos dizer assim. Vamos falar, então, uma informação prática para casais jovens, ou até mesmo casais de mais idade, que queiram conhecer mais o movimento e que queiram, talvez, até pertencer ao movimento. Como é que se faz hoje em dia para você chegar lá? É nas paróquias? Como é que não é paroquial. Eu sugiro o seguinte, Ana Maria, quem quiser conhecer, entra no site das equipes, que lá você vai ter informação direta. Se alguém quiser informação mais imediata, ou liga para você, e dá o nome e telefone, você depois passa para a gente encaminha para o casal Expansão das equipes para fazer. Nós fizemos esse trabalho, eu queria só dizer um pouquinho, em Piabetá. Houve uma época que surgiu a ideia, foi Antônio Moza, tinha ido para Piabetá e estava lá trabalhando, e falou em equipe de Nossa Senhora, eles quiseram saber o que era. E nós fomos lá para levar o movimento, para saber se tinha sentido ou não. Na reunião seguinte, eu levei o estatuto e li para eles, falei, olha aí, o Espírito Santo soprou para vocês colaram isso aqui, eles tinham dito direitinho o que era isso aqui, entendeu? Então é isso, a Expansão faz esse trabalho, vai em busca daqueles que querem conhecer o movimento e pertencer. Não importa a idade, não importa o tempo de casado, né? Importa que tenha essa disposição interior e realmente assim, o movimento ajuda muitíssimo a todos os casais. Você falou até no princípio, casais em crise. Não necessariamente em crise. Não necessariamente. Quer dizer, ajuda o crescimento pessoal e o crescimento do casal, né? E, consequentemente, da família, tudo isso, né? Pois é, mas mesmo que não seja em crise, isso que você colocou. Exatamente. A pessoa a descobrir um caminhar junto, né? Gente, eu agradeço muito a vocês, Suzana, Fernando, muito obrigada. Foi ótimo ouvir você falar do movimento, porque você sabe tudo do movimento e guarda toda a documentação. Você é uma memória viva desses 70 anos, que pelo menos dos 50 eu sei que você é, né? Então, quer dizer, é muito importante vocês dois darem esse testemunho aqui, porque eu depois acabei convivendo muito menos com o movimento e acabei me afastando do movimento, mas sempre acompanhando, sempre interessada, porque eu sempre vi assim, o valor, né, desse movimento na vida da gente enquanto casal, na vida pessoal e na vida de pai e mãe da gente, né? Muito importante. Exato. Tudo isso, né? Muito obrigada, gente, um grande abraço.
Tá ótimo. Foi um prazer grande estar com você Fernando, novamente. foi um prazer. Tchau. Tchau. Vamos ouvir agora a Catarina Maú, que agora é gerente do nosso Centro de Cultura, que vai nos explicar o que está acontecendo na cidade, que volta e meia você vê agora em determinados espaços públicos e prédios públicos uma projeção de trovas, porque dia 18 era o dia do trovador. Então, vamos ouvir a Catarina nos explicar rapidamente como é que é esse projeto e o que esse projeto realmente se destina a fazer. Oi, Ana Maria, tudo bem? Prazer enorme de estar aqui no seu programa para falar de um projeto novo do Centro de Cultura Raul de Leone, do nosso Instituto Municipal de Cultura, que é o CDC Por Aí. Um projeto que vai levar arte, vai levar as ilustrações da nossa cidade, os artistas plásticos, os artistas visuais, as poesias, as trovas, para as paredes e muros aí da nossa cidade. Nós começamos essa semana o projeto, ele foi inaugurado no Obelisco. Nós projetamos no dia 19 as trovas dos poetas de Petrópolis e de outras cidades que têm ligações com projetos literários aqui da cidade. Foi em homenagem ao Dia dos Trovadores, que é comemorado no dia 18 de julho, mas muita coisa vai vir por aí. Nós pretendemos fazer esse projeto de 15 em 15 dias, a gente vai divulgar aí para a cidade um cronograma, mas queria dizer para vocês o seguinte: fiquem ligados aí nos muros e nas paredes da nossa cidade, porque a arte está indo para as ruas, a arte tem que estar onde o povo está, e o povo merece muito mesmo esse contato artístico, sobretudo agora, durante a pandemia, onde nós ficamos aí afastados da possibilidade de frequentar eventos, de estar onde nós desejamos, mas mesmo assim a gente precisa consumir arte, porque esse convívio com a arte melhora a nossa vida. Um beijo para você, Ana, obrigada aí pela oportunidade de falar com vocês do CDC Por Aí, e fiquem ligados que o projeto continua e vai ser com certeza um sucesso. Um beijo. Nós vamos começar agora uma entrevista muito oportuna e muito atual, e que eu acho que vai servir para todo mundo. Para mim, vai servir 100%. São dicas básicas para se transformar o seu Instagram em um Instagram profissional. Isso por quê? Porque muita gente usa o Instagram só, vamos dizer, familiarmente ou entre amigos, mandando fotos, mandando recadinhos rápidos daquilo que está acontecendo. Mas, hoje em dia, muita gente usa o Instagram como instrumento profissional. Então, eu vou conversar com a Ive Marques, que é empreendedora e consultora de imagem pessoal e profissional, e é pedagoga pós-graduada em novas técnicas, novas tecnologias, desculpe, olha só que coisa fantástica. Tão moderno tudo isso, não é? Uma pessoa que tem todas essas atribuições. E a Michele Platz, que é empreendedora, advogada e estrategista. Olha como é que as coisas hoje funcionam, como é que a gente ia pensar numa rede social precisando de uma estrategista. Olha que legal. Então, eu vou passar a palavra para as duas, vamos ver o que elas têm a nos contar, nos ensinar, dando dicas para instigar a nossa curiosidade, para depois aprofundar o assunto, né? Muito obrigada, eu estou felicíssima com essa presença de vocês aqui, tão atual, tão moderna, tão jovem, tá? O prazer é todo nosso, estou muito agradecida pelo convite, estamos muito honradas por estarmos aqui falando e contribuindo aqui para esse momento de troca, de aprendizado também, que a gente aprende muito umas com as outras, né? Eu sou professora, trabalho na área de educação, né? Trabalhei durante muitos anos e eu acredito muito nesse universo tecnológico, que eu via desde os pequenos lá, com a facilidade que eles têm lá, usando os dedinhos, né? Caminhando esse processo todo tecnológico para eles já nasceram nessa geração, e para nós foi um aprendizado que nós construímos, mas a gente deve cada dia mais se permitir
conhecer esse universo novo, né? E eu, como consultora de imagem, o meu trabalho é muito focado na pessoa, na autoestima, em focar realmente quem a gente é, para a gente expressar isso através do vestir. E só quando a gente fala em relação à imagem pessoal, a gente não deve falar só de imagem, né? O que você está vendo, porque nós somos um somatório disso tudo. A nossa imagem, ela tem que ser a mesma. Não adianta você querer transmitir uma coisa na rede social que não é uma coisa verdadeira, que não seja realmente você. Então, isso é uma coisa que a gente tem que deixar bem claro, porque senão as coisas elas não fluem. Então, é bem por aí de você ter consciência das cores que você está usando. Não sei se você sabe, mas todos nós temos cores que nos favorecem. A gente pode usar essas cores ao nosso favor também, inclusive lá nas redes sociais, porque as cores elas passam mensagens, elas transmitem mensagens por si. Então, tudo isso você pode pensar em alinhar de acordo com a sua imagem e os seus objetivos de imagem também, que são muito importantes. O formato da fonte que você usa, são vários elementos que fazem diferença e é um contexto, né, um somatório disso tudo. Então, às vezes a gente não faz ideia da importância, às vezes, da fonte, da letra que você está usando, ou até mesmo das cores, mas ali por si já transmite uma mensagem. E quando eu falo de imagem pessoal também, eu falo que a gente tem que também pensar muito no autocuidado, a gente se cuidar, porque quando a gente está bem, a gente vai transmitir isso através da rede social, você vai conseguir mostrar para os outros como você está. Então, assim, essa ascensão da rede social, essa coisa do empreendedorismo, é uma coisa que, no dia a dia, ela é muito inovadora, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que trabalhar muito com verdade, né? Por isso que eu falo, eu acho isso muito importante. Porque não adianta você querer mostrar uma coisa que você não está vivendo. A Michelle, ela vai falar para vocês um pouquinho sobre a parte de estratégia, ela tem um know-how muito bom. E, assim, a Michelle, ela foi minha cliente, nós nos conhecemos, e, assim, embrionariamente surgiu esse projeto, que a gente acredita que, nos dando as mãos, uma ajudando as outras, a gente consegue trilhar caminhos muito grandes e ajudar outras mulheres também, que às vezes estão ali naquela inércia, naquela sua zona de conforto, aquela insegurança, mas é possível a gente dar um passo e tentar experimentar coisas novas, né? Sair verdadeiramente da nossa zona de conforto, porque às vezes, a gente para e fica meio aprisionado, mas é possível sim, as redes sociais elas estão crescendo, tem uma gama de possibilidades, está sempre mudando as coisas da rede social. Hoje mesmo eu fiquei sabendo que essa semana o Instagram, que é uma rede social muito usada, antigamente ela era usada muito para foto, para compartilhamento de fotos, hoje não, ela é totalmente, um veículo é o nosso jornal hoje, né? Porque a gente está ali e as pessoas estão trocando informações, então é um veículo que cresceu muito, né? É uma mídia que cresceu muito e ela está sempre se atualizando, e hoje as pessoas elas se conectam com isso, com o vídeo, as pessoas se conectam com pessoas, então isso é muito, muito importante. Às vezes você tem os objetivos, mas como será a leitura que o outro está fazendo de você? Então isso é muito importante também, a gente ter essa leitura em relação a isso, porque às vezes a gente usa uma peça de roupa e aquilo para você tem uma mensagem, mas a leitura que o outro faz pode ser diferente. Então, quando você conhece e tem isso estrategicamente e com objetivos, tudo fica muito mais claro. E aí, Michelle? Tudo bem? Tudo bem. Então, na verdade, o que acontece, né? A gente já vem usando o Instagram, né, o Facebook, outras mídias, né? E normalmente a gente usa isso como uma coisa entre amigos, familiares, mas, na verdade, a tendência sempre foi essa comercialização, né? Você levar a sua marca, o seu negócio, né, para um público maior, atingindo, né, um público maior. E com a pandemia, na verdade, o que aconteceu foi antecipado esse movimento, né? Aconteceu tudo mais rápido porque as pessoas tiveram essa necessidade, muitas lojas fechadas, escritórios fechados, então houve esse boom, né, que as pessoas foram em busca da internet para poder estar vendendo, entregando seu serviço e tudo mais. Então, assim, na verdade, já era uma tendência. Hoje a gente precisa entender que, infelizmente ou felizmente, né, para o pequeno empreendedor, o pequeno empresário, enfim, existe uma exposição maior, uma necessidade de se expor enquanto pessoa física, porque tem sempre alguém atrás de uma marca,
né? E enquanto empreendedor, a gente sabe que a vida do empreendedor, dos pequenos comerciários, ele tem uma... Como é que eu vou colocar isso? Uma necessidade, às vezes, muito maior de estar ali na frente produzindo e estar cuidando das finanças e tudo mais. Então, a gente cria, na verdade, uma necessidade dessa estratégia para que você consiga atingir metas e objetivos e alcance, né, o teu cliente. Então, hoje, a ideia desse projeto, na verdade, que, né, nos fez começar a trabalharmos juntos nessa ideia, era direcionar principalmente para o público feminino, que tem essa necessidade, seja porque, né, veio da pandemia e perdeu seu emprego e não sabe por onde começar. Então, a gente fez isso de uma maneira que eles pudessem encontrar um canal onde encontrar dicas, onde ter auxílio para saber como começar um negócio, como escolher uma cor para determinado tipo de negócio, qual é a melhor estratégia para se usar. Por exemplo, na semana passada, a gente teve uma entrevista com, né, o head do Instagram. Ele deu uma entrevista explicando que o Instagram não é mais uma rede social de fotos, que, na verdade, agora são vídeos. Então, o Instagram, ele vai entregar mais o vídeo, né? E a gente vem acompanhando esse movimento de entrega orgânica, né? Como está sendo feitos os anúncios, e a gente já percebeu essa alteração, essa mudança de tendência. A gente já entendeu que quem produz mais vídeo, por exemplo, consegue alcançar uma audiência maior, consegue que a entrega do seu produto chegue até, né, o seu cliente de uma forma mais rápida ou num número maior. Então, a gente cria estratégias para que isso seja feito de uma forma orgânica, uma forma responsável, e que a pessoa consiga atingir o público dela, né? Porque as pessoas tendem muito a ver, por exemplo, o número de seguidores, né? E eu costumo dizer que isso é uma métrica de vaidade, né? Porque tem um número ali, mas às vezes aquele não é o teu público, às vezes são pessoas que não seguem você porque consomem o seu serviço, o seu produto. Então, a gente trabalha estratégias, na verdade, para alcançar um determinado público, né? Independente do seu nicho. Se você tem um nicho que trabalha com maternidade, a gente busca o quê? Alcançar, atingir mães, né? A sua audiência são aquelas mães. Então, a gente trabalha, faz todo um caminho para que isso aconteça. Quer dizer, o que você chama hoje de nichos, eu poderia chamar de pesquisa de mercado? É um tipo de pesquisa de mercado? Não. O nicho, na verdade, é a área onde você está trabalhando, né? Por exemplo, a Ive, ela trabalha com consultoria de imagem. Esse é o nicho dela, o mercado dela. Então, a gente faz toda uma estratégia para alcançar aquela audiência. Nós temos pessoas, por exemplo, eu tenho uma cliente que é esteticista. O nicho dela é estética. Então, a gente faz todo um trabalho, né? A gente faz a produção de conteúdo, porque a grande sacada do Instagram, na verdade, é a entrega, né? As pessoas, elas não querem mais se sentirem como se estivessem folheando um catálogo, elas querem consumir um conteúdo, seja ele com conteúdo motivacional, educacional, mas elas precisam desse conteúdo. Então, a gente entrega um conteúdo para aquela... Por exemplo, se você tem uma loja que vende roupinhas de bebê, a gente não vai lá e criar um Instagram cheio de roupinhas de bebê. A gente vai explicar àquela audiência como é a forma certa de lavar uma roupinha de bebê, o que fazer se seu filho tiver com febre. Então, a gente entrega conteúdo para essa audiência, entendeu? Então, dependendo do produto, vocês fazem toda uma elaboração de ocupação, né? E de oportunidade de usar aquele produto para que a pessoa tenha vontade de adquirir, é isso? A gente cria um conteúdo para aquela pessoa para que ela chegue até a audiência dela. É feito um trabalho antes. Você tem que saber o valor que a sua marca quer passar, né, o valor que você quer passar,
Porque hoje a gente é uma marca, principalmente o empreendedor, que normalmente ele está à frente, né, da tela, ele está ali o tempo todo, ele está conversando com a audiência, a gente busca a humanização do serviço. Então, a pessoa, ela participa, ela está querendo saber como é que é o seu bastidor, ela quer entender que, por exemplo, às vezes você tem uma rotina super corrida, com filho pequeno, ou 12 empregos, e tem um pequeno negócio, uma loja, enfim. E aí ela quer entender, ela quer te acompanhar. Então, a gente humaniza esse conteúdo e a gente entrega para uma audiência específica para que no final chegue à venda. São produções de conteúdos relacionados à sua área, mas eles não necessariamente precisam ser sequenciais. Hoje eu posso estar falando de X, determinado assunto, e amanhã falando ensinando uma outra coisa relacionada àquele nicho, àquele objetivo, ao que você quer. E ele não precisa ser sequencial. Entendi. E quer dizer, vocês estão montando, então, um tipo de uma assessoria, né, para investir numa venda de produtos pela internet, é isso? O nosso foco principal, na verdade, foi mulheres que normalmente elas estejam em busca de uma segunda renda ou nunca trabalharam e agora, seja por conta da pandemia, seja porque querem uma outra renda, buscam uma independência financeira, decidiram empreender. Então, assim, focado nisso, pensando nesse público, a gente disponibiliza informações para que, através do nosso Instagram, ela possa conseguir caminhar. A gente, por exemplo, teve um caso de uma pessoa que nunca tinha trabalhado, sempre foi dona de casa, e ela falou, mas eu não sou boa em nada, porque eu nunca trabalhei, eu nunca fiz nada. Como não, Administrar uma casa é uma coisa muito difícil. Então, assim, ela descobriu que ela era muito boa em organizar. E esse é o nicho, é uma coisa que ela pode trabalhar. Uma professora ou alguém que gosta muito de ler, ela pode, por exemplo, empreender numa área de críticas de livro, de resenhas de livro, um grupo de livro online, está super em alta isso. Então, a ideia é mostrar que é possível empreender em qualquer área, que todo mundo é bom em alguma coisa, e a gente dá essa ajuda para que a pessoa tenha esse pontapé inicial. Entendi, então. Quer dizer, a ideia de vocês é fazer um trabalho sempre através da internet, eletronicamente. Exatamente. Nunca presencial, Exatamente. Não é nada presencial, Não. Tudo não. Pela internet. Vocês descobrem, ajudam a pessoa a se descobrir, ou descobrir as suas possibilidades profissionais, nesse momento em que muitas pessoas ainda não se acharam ou não acreditam em si mesmas, Exatamente, Ana. E aí vocês, além de fazerem essa ajuda para essa descoberta fantástica, que é indispensável na vida de todo mundo, vocês ajudam a montar um instrumento próprio para que a pessoa tenha sucesso nesse caminho descoberto. É isso? Exatamente. Que bom. A Ive, na verdade, tem o trabalho dela sozinha. Sim. Eu tenho o meu, que é a parte, eu faço estratégia para empresas, empreendedores, mas a gente sentiu uma necessidade de poder ajudar as pessoas também, A gente escutou algumas histórias, a gente pesquisou e a gente viu isso, que muitas pessoas não sabem se achar, Porque todo mundo é bom em alguma coisa. Então, a ideia surgiu de unir tanto o conhecimento dela quanto o meu para poder auxiliar também essas pessoas. Então, vocês deixem aí, nessa minha plataformazinha, muito embrionária e feita de qualquer maneira, domesticamente, com um endereço ou um contato de vocês, porque é muito importante isso. Eu acho que é muito atual e muito útil esse insight que vocês tiveram de ajuda, sabe? As mulheres e até homens mesmo que se disponham a fazer consultoria com vocês, Muito importante. Então, deixa aí, como é que vocês querem falar verbalmente
Vou deixar, depois eu boto uma faixinha aí, mas falem verbalmente um contato de vocês e como é que esse projeto de vocês funciona a nível de custo, vamos dizer. É um projeto, é cada aula ou é uma consultoria? Como é que é? Explica mais ou menos como é que funciona assim, praticamente, entendeu? No bolsinho de cada um, vamos dizer. Entendi. O projeto ele não tem custo, tá? A pessoa que se interessar, ela pode acessar o nosso Instagram, a gente coloca diariamente dicas lá de forma gratuita, não tem qualquer custo. A Ive, no Instagram dela pessoal, também tem conteúdo gratuito. Eu, no meu, a gente está postando sempre dicas de atualizações que acontecem, né, no dia a dia, como melhorar em determinado ponto. E se a pessoa quiser, daí, achar que aquela dica pode se aprofundar um pouco mais, ela pode entrar em contato com a gente e aí a gente vai fazer, né, um trabalho em conformidade com a necessidade de cada um. Porque o nosso trabalho ele é muito individualizado. A gente preza muito a necessidade que o cliente tem. O que ele precisa? Qual a lacuna que ele precisa ser preenchido? Então, às vezes, a gente quer dar essa clareza, mas a gente trabalha muito com aquela escutativa, porque a gente não quer impor nada para ninguém, sabe? Porque, às vezes, a pessoa não precisa. Então, a gente quer entender ali, no caso, seja se você tem um ruído na sua imagem, ou seja, em relação ao marketing, o que você está precisando, e aí a gente tenta trabalhar de uma forma muito adequada à sua necessidade, né? Porque a gente pensa que a humanização é uma coisa muito importante. As redes sociais, elas estão aqui, a gente tem que trabalhar com verdade, né? Então, a gente preza muito por isso. Então, assim, a gente não fecha ninguém dentro de caixinhas, tanto eu quanto dentro da consultoria de imagem, quando eu falo da parte dos estilos, as minhas clientes chegam, eu não tenho estilo. Todo mundo tem estilo, todo mundo sabe sim se vestir. Você tem que só conhecer quem você é, saber o que você gosta, o que você não gosta, trilhar isso com segurança. E isso é muito fácil. Quando você se conhece, esse é o ponto principal. O endereço. Basicamente, entrou, né, no nosso Instagram, o do projeto é o empreenda.si, S-I. Né? E aí eu tenho o meu pessoal, que é o Michele, com 2 L's, no final, Platts, M-K-T, e a Ive tem o dela pessoal também, que é o Ive com Y, Ive Marques. Então, é só entrar lá, bota o Y na frente que vai achar rapidinho. E eu tenho certeza que qualquer um que entrar vai achar alguma dica, alguma coisa que possa contribuir para a pessoa aí subir, caminhar. Eu vou procurar. No digital. Vou procurar vocês lá, tá bom? Seja bem-vinda. Desejo para vocês todo sucesso. É muito importante, muito interessante. E acho que vocês descobriram aí um negócio muito gratificante nesse momento para quem precisa se doar, né, como imagem e como capacidade de trabalho, de produção, de invenção, e não sabe como é que vai começar esse negócio, né? Tem uma barreira, parece que tem assim uma parede de vidro que impede a gente de ir mais para frente, né? E vocês estão dando um instrumento de romper isso aí, muito importante. Parabéns. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Foi um prazer, viu? Muito obrigada. Obrigada prazer pela muito grande meu. Tchau, menina. Igualmente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, gente, estamos terminando o nosso encontro dessa semana e eu quero me reportar ao Dia do Amigo do dia 20. Amigos perto ou longe estão sempre presentes em nossos corações. E 3 pessoas, 3 mulheres de costa abraçadas com as tranças, com os cabelos fazendo uma única trança. Eu achei isso assim muito simbólico e muito forte, porque realmente esse entrosamento, esse trançar da gente é que realmente representa a verdadeira amizade. E vou falar com vocês uma coisinha que eu vi aqui também, que eu achei muito proveitosa para a gente raciocinar nessa questão da amizade. Ter amigo é fácil, ser amigo é que é raro. Muitos vão estar ao seu lado para sorrir, poucos para chorar e para falar a verdade, e poucos vão permanecer. Amigo cobra, amigo reclama, amigo briga, mas por querer o melhor para a gente.
Amigo é aquele que lhe abre os olhos e que lhe diz: eu te avisei. E que até acha algo engraçado em meio das dificuldades que a gente tem e que a gente conta. Amigo não precisa estar perto da gente 24 horas. Basta estar presente no lado de dentro do nosso coração. Não se ganha amigos, se faz amigos. Então, eu acho que a gente também é muito responsável pelos amigos que a gente tem. Quando a gente é amigo, os amigos vêm a nós. Até depois, até semana que vem. Bom fim de semana para todo mundo. Olha a Tereza de Benguela.